Existe uma maioria de governadores, prefeitos, vereadores, magistrados de direita. Não fazem nada por omissão e covardia. Eduardo Leite falou que é contra a lei da Agora anistia. você vai dizer, então tira o Bolsonaro, coloca o Tarcísio, que não vai criticar o STF, fica tudo como está, dá uma meia anistia para alguma meia dúzia de prisioneiros e continua todo mundo se ferrando. Vou reiterar um exemplo. Não é o melhor dos mundos para mim. Vou reiterar um exemplo do Show da Manhã, que a gente teve a oportunidade com a Paula Marisa, o Adriles, o Alan dos Santos, de entrevistar o Ronaldo Caiado. Aí, por que eu criei um prêmio no Show da Manhã, chama-se Cadelas do Supremo Tribunal Federal. E o Ronaldo Caiado foi premiado. Vai conversar com esse. O Ronaldo Caiado foi premiado. Ganhou, acho que 2 semanas seguidas, consecutivas. Por quê? Porque o que acontece quando você se transmuta numa cadela do STF? A gente perguntou, a gente fez uma sabatina com o cara de 1h30 no Show da Manhã. E todo mundo... as perguntas começaram sobre o Supremo. Pá, martelando. O cara, bagre ensaboado, safado, não consegue responder uma maldita pergunta. Eu terminei o programa perguntando, ministro, Caiado, se acontecer alguma coisa comigo, posso contar com a sua voz como líder do seu estado para me defender? Aí o cara responde para mim, Marco Antônio, você sempre será muito bem-vindo em Goiás. Você entende o nível de covardice, de loucura, de covardia, de bunda-molescência? E assim, isso contamina, ele afirmou que não existem ele nem falou absurdos no Não, ele nem cita. Nem concorda. Ele só fala da possibilidade de uma anistia ampla, geral. Mas o Tarcísio de Freitas, que tu criticou, fala isso não critico, diariamente. Mas ele não toca no problema. Presta atenção, deixa eu te perguntar uma coisa sinceramente. Se o Tarcísio Gomes de Freitas dissesse existem abusos do STF... Mas ele fala isso recorrentemente. Não, ele não fala. Ele não cita isso. Existem abusos cometidos do Alexandre de Moraes. Não fala. Isso. Pelo amor de Deus. Vamos passar essa página em branco. Vamos passar essa coisa. Então. Vamos voltar. Não, ele não fala. Ele falou. O Tarcísio Gomes disse que o Gilmar Mendes era um exemplo de democrata, que o STF era bastião da democracia. O cara foi dar uma palestra num evento e falou isso, mas assim... Ele falou isso em cima do carro alegórico. É uma estratégia dele, de achar que pode conversar com o Adolfinho, conversar com o Alexandre de Moraes. É a estratégia, mais uma vez, do Chamberlain que queria negociar com os nazistas. Deu no que deu. E outra, eu acho que a gente... precisa de um Churchill, não é de um Chamberlain. E assim, a gente tem que parar de pensar de maneira muito mágica dentro de hipóteses e soluções que estão fora do nosso alcance. Mas essa lei Magnitsky é uma... Não, mas esse é o meu ponto. É uma hipótese. Esse é o meu ponto. A partir do momento que você... É uma hipótese o que é assumir responsabilidade sobre o problema? É você começar a militar com as pessoas que estão dentro do problema. É isso aí. E as pessoas que estão dentro do problema estão aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, estão no Judiciário Paulista. A gente pode começar. Agora, quanto do tempo dos empresários e da galera do mercado financeiro é envidado para solver esse problema ou para criar consensos? A esquerda sabe criar consensos, a direita não. A direita é todo mundo camisa 10, chuta lá pra frente, quem tem mais like, quem tem mais curtida vai ser mais bajulado, e daí você vai criando grupinhos que não se comunicam, uma rede que nunca existiu, e sim... Todo mundo na direita hoje só tem medo porque não se sente parte de uma rede. Exatamente. Se você se sente parte de uma rede, de um bloco, você não se sente desprotegido e não tem medo. Esse é o ponto. Por que a direita é desunida, Marco Antônio? Porque ela é tíbia e covarde muitas vezes. Se as pessoas se unissem numa única pauta, dizendo que existe uma tirania de Estado perpetrada pelo Supremo Tribunal Federal, que simplesmente persegue conservadores, que podem eventualmente ser chamados de bolsonaristas, a gente acabava com a ditadura. Por tibieza, covardia e por falta de uma liderança organizada que deu uma pauta objetiva, a saber, de um impeachment do Alexandre de Moraes. Sim, estou criticando as lideranças de direita do Brasil, que ficam falando só em anistia. Ou seja, o STF, se você coloca o impeachment do Alexandre de Moraes, o que vai se colocar? Você coloca o Supremo Tribunal Federal Inquisitorial, que tirou o Lula da cadeia, que piorou a vida do brasileiro, piorou a economia, que está destruindo a economia brasileira pelas mãos do STF, além... a pauta da liberdade não surte efeito. Sim, mas a debacle econômico surte efeito. E o debacle econômico é motivado pelo Lula e por quem pôs o Lula lá, que é o STF. E, ao mesmo tempo, o STF proíbe que se diga que o Lula é ladrão, proíbe que se diga que o Lula é incompetente, que é amigo de ditador, que é abortista, colocou o Lula lá e, eventualmente, arrebentou com a liberdade de uma senhora, por causa de um batom na mão, que foi condenada a quase 20 anos de cadeia, que não vê seus filhos há 2 anos. Todas as pautas se aglutinariam dizendo: o STF é uma junta ditatorial, com uma maioria de prefeitos, governadores, Tarcísio, Jorginho, Eduardo Leite, sei lá,
todo mundo, o caralho a quatro, de direita, falando a mesma coisa, dava certo. Agora, vocês querem debater anistia, eleição do Tarcísio, deposição do Bolsonaro, não sei o que lá. Aí eu acho que todas essas pautas são tergiversantes. Se unissem numa pauta e uníssono para dizer que o Supremo Tribunal Federal é a causa, é o câncer que dá metástase na democracia brasileira, a gente sai. E eu vou falar, assim, para responder uma coisa mais no sentido de encaminhamento de uma possível solução. A direita tem muito medo de abrir espaço. Isso aí. Então, se a gente começar a entender que tem espaço nos ambientes acadêmicos, em capacitação de lideranças, trabalhando uma série de lideranças em áreas diferentes. Quantas pautas existem? A gente pode falar de aborto, a gente pode falar de economia, podemos falar de Supremo, a gente pode falar de federação. O Brasil não é uma federação, é uma ficção total, é um Estado unitário ridículo, patético. Podemos falar de patrimonialismo, clientelismo entre público e privado no Brasil. Tem 1 milhão, corrupção, tem 1 milhão de pautas. Pois é. E a direita não está capacitando novas lideranças.